A paz do Senhor, meus amados, queridos irmãos, meus queridos seguidores aí, inscritos. É um prazer estar com vocês mais esta aula, início de trimestre. Terminamos no domingo passado o trimestre que falou acerca da igreja, né? E eu acho interessante que nós vamos continuar nesse trimestre falando sobre a igreja, né? Porque a nossa revista vai falar da carreira que nos está proposta, né? A carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade, perseverança para chegar ao céu. Então aqui, né, nós vamos nesse trimestre, esse segundo trimestre de 2024, a gente vai ver a trajetória da igreja, a trajetória do corpo de Cristo, né? A qual nós estudamos no primeiro trimestre desse 2024. Então as lições vai ser muito boas. Vamos iniciar falando acerca do início da caminhada, né, da igreja, o início da caminhada, como se inicia, tá? E a lição número 13 vai fechar com chave de ouro, porque vai falar da cidade celestial, né? A pátria que nos espera, a cidade que espera, né? A igreja e ao corpo do Senhor, como nós estudamos no trimestre anterior, tá? Então nosso comentarista, tá? Também é um dos grandes comentaristas da nossa CPAD, da nossa revista, que é o pastor Osiel Gomes, vai ser o nosso comentarista desse trimestre, tá? São 13 lições preciosas. Eu quero convidar você a não perder essas aulas. Vai ser uma aula muito boa, muito abençoada. Vai ser umas aulas que vai fazer nós como igreja crescer, né? E ter saudade do céu, né? Vai fazer nós deixarmos o mundo, né, e termos saudade do céu. São lições muito especiais, lições muito boas, né? Vamos começar aqui falando da primeira lição no próximo domingo, início da caminhada. Vai ser a nossa primeira lição. Nossa segunda lição, nós vamos falar de duas escolhas. Quais são as duas escolhas, né? A porta estreita, ou duas portas, ou melhor, duas portas. A porta estreita e a porta larga, tá? São duas portas. Aí o homem, a igreja, né? O homem sem Deus, ele tem livre escolha, tem livre arbítrio para escolher a porta em que ele deseja entrar. A terceira lição vai falar do destino da igreja. Ó, qual é o destino da igreja, né? O destino da igreja ou do cristão é o céu, né? Então essa é a terceira lição, falar do céu. Olha como é que começa gostoso isso aqui, tá? A lição número 4 vai falar de como conduzir na caminhada, né? Vamos falar no domingo agora, o início da caminhada. E a lição de número 4, fechando o mês de abril, nós vamos falar de como se conduzir nessa caminhada, né? Até chegarmos ao destino, né? Que é o céu, tá? Aí vem a sexta lição, vai falar das nossas armas espiritual, tá? O crente, a igreja de Cristo, ela vive em guerra, ela está em guerra, né? Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, né? O apóstolo Paulo vai dizer à igreja de Éfeso que nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades infernais, lutar contra o pecado, né? E é isso, nós vamos estudar na lição de número 6. Aí nós vamos ver na lição de número 7 o perigo da murmuração. Crente murmurador, tá? Você corre perigo, é perigoso murmurar, tá? Murmurar da igreja, murmurar do pastor, murmurar do regente, murmurar do líder, né? A murmuração em si é muito perigosa, tá? Então na lição número 7 nós vamos ver isso, que como igreja de Deus
nós não podemos ser murmurador, tá? Murmurar, estar murmurando. A lição de número 8, tá? Vai ser confessando e abandonando o pecado. Para sermos verdadeira igreja do céu, de Deus, para sermos verdadeiros cidadãos do céu, para irmos morar no céu, nós precisamos confessar os nossos pecados, tá? E abandonar, confessar, pedir perdão e abandonar o pecado, deixar o pecado de lado. A lição de número 9, tá? Vai falar resistindo à tentação no caminho. Sempre a igreja de Deus, tá? Vai ser tentado, tá? Nesse caminho, nessa jornada, nesse período em que estiver nessa terra. E a lição número 10. Número 10 vai falar desenvolvendo uma consciência de santidade, né? Desenvolvendo uma consciência de santidade. Neste mundo que nós vivemos, tá? Mundo atribulado, mundo de pecado, mundo de angústia, mundo de luta. Nós vamos estudar aqui na lição de número 6, tá? Nós temos que ter armas espirituais. Então, a gente precisa resistir, tá? Ser santo, tá? Desenvolver uma consciência de santidade neste mundo, como diz a palavra de Deus, que jaz no maligno. E a lição número 11 vai falar da realidade bíblica do inferno. Aquele negócio. O céu existe, né? O céu é para os salvos remidos no sangue de Jesus, tá? E o inferno também existe, tá? Para aqueles que brincam com a palavra de Deus, para aqueles que não querem aceitar Jesus, para aqueles que estão passando o tempo, estão achando que enganam a Deus, né? Então o inferno, a lição de número 11, fala da realidade do inferno, a existência do inferno. E a lição de número 12 vai falar da bendita esperança, a marca do cristão. Bendita esperança. Essa bendita esperança, tá, é justamente o que nós falamos, a volta de Jesus, para arrebatar a sua igreja, para levar a sua eleita. E para encerrar, né, na nossa lição, 13ª lição, tá, vai falar da cidade celestial. Nossa pátria, nossa morada não é aqui. Aqui nós estamos de passagem, tá? E você observando aqui os temas das lições, você vai ver que tudo isso aqui, tá? O pastor Ziel Gomes, ele traz para nós estudar nesse trimestre, são bênçãos para a igreja, né? Falamos da igreja, da existência da igreja. Falamos como a igreja nasceu, tá? E agora nós vamos falar da carreira, que a igreja tem que passar por ela, tá? Neste mundo. Então nós vamos iniciar aqui a nossa primeira lição, falando do início da caminhada. Início da nossa caminhada. Aí você observa que a lição número 1, primeira lição, 7 de abril de 2024. Você observa que o textual está baseado em João capítulo 3, versículo 3, que diz: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, verso 3. A verdade prática é o nosso comentarista diz aqui: o novo nascimento marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo, né? Então já começa aí o início da caminhada. É o novo nascimento, está no Evangelho de João, capítulo 3, tá? A partir do verso 1 você vai ver ali o novo, acerca de Jesus falando acerca do novo nascimento, e é o início da caminhada do cristão. É o início da caminhada
da igreja, né? Aqui nesse ensinamento aqui, já no nosso início de lição. A nossa leitura bíblica em classe está baseada no Evangelho de João, capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, versículo de 1 a 8, que diz assim, é o início da caminhada. João, capítulo 3, versículo de 1 a 8, diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe nascer? No versículo 5 aqui, Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água e do Espírito. Versículo 6. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Versículo 7. Não te maravilheis de ter dito, necessário vos é nascer de novo. E o versículo 8. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Tá? Então está aí a nossa base da nossa lição neste início de trimestre. E nós temos aqui na introdução, tá? Que nesse trimestre nós vamos estudar a jornada do cristão. Para iniciarmos nosso estudo, temos o propósito de compreender o início de nossa caminhada com Cristo e o quanto somos agraciados com a presença da Santíssima Trindade em nossa trajetória. Conceituaremos também o novo nascimento e o estudaremos como uma experiência proveniente do Espírito Santo, conforme as Escrituras nos apresentam. Finalmente, mostraremos a importância do Novo Testamento no início dessa jornada de fé. Tá? Então, já estamos aí iniciando o nosso trimestre, tá? É início da nossa caminhada, tá? Fala do novo nascimento. Tem que nascer novo, tem que sepultar o velho homem, como nós estudamos nas lições passadas, né? Tem que nascer de novo. E o primeiro texto aqui vai dizer o seguinte: é a caminhada com Cristo. Caminhada com Cristo, é o primeiro texto. Aí vem o primeiro ponto que vai falar, compreendendo os dois caminhos, tá? São dois caminhos. Os três companheiros de nossa caminhada, temos três companheiros de nossa caminhada, né? São esses dois pontos aí, que nós vamos estudar aqui já no primeiro texto. Compreendendo os dois caminhos. Vamos ver que compreendendo os dois caminhos. Na história humana, temos dois caminhos.
Quais são os dois caminhos? O da vida natural e o da vida com Cristo. Da vida natural é isso que nós, né, vivemos. Uns vivem 70, 80, 90 anos, 60, 50, né? Outros vivem apenas 3, 4, 5 anos, né? É o caminho natural. E o da vida com Cristo, né? A gente sabe que é quando se parte. Aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador, quando parte daqui, ele vai aguardar no juízo final, né? Vai estar com Cristo, junto a Cristo. Vamos ver aqui a letra A. Letra A vai falar da vida humana. A primeira vida, né? Que é a vida humana. O que é a vida humana? Se inicia no momento do nosso nascimento, natural. Então, a vida humana é uma vida natural. Ela poderá ser longa ou curta, né? Lá o Salmo 90, parece que o verso 10, né? Ele vai dizer a nossa data de vida é até os 70 anos. Moisés, na oração de Moisés fala isso. Salmo 90, parece-me que o verso 10. Nosso tempo de vida é 70 anos. Passar disso é enfado e canseiro, né? Por isso no versículo 12 ele diz assim: ensina-me a guardar os meus dias, né? De tal maneira que alcancemos corações sábios. Então a gente tem que ser grato a Deus, tem que nos guardar esses dias e ser grato a Deus, né? Por cada momento, por cada ano, por cada, né? Ele nos concede a viver nesse primeiro início de vida, né? Então vemos aqui que poderá ser longa ou curta. Essa primeira vida ela pode ser longa ou curta, tá? Mas não é uma vida eterna, não é eterna, tá? Um dia, né? Não tem jeito. Seja rico, seja pobre, né? Um dia vai ter que prestar conta de chegar diante de Deus. Essa trajetória humana é marcada pelas fases, né? Quais são as fases? Infância, adolescência, juventude, vida adulta e velhice, né? Ou melhor, né, no modo mais carinhoso, o comentarista botou aqui, velhice, né? Idosa, uma idade idosa, né? Passou dos 60 anos, já é idoso, mas precisamos estar agradecidos a Deus que alcancemos os 60 anos, ou passamos dos 60, né? Ou chegamos aos 80, né? Toda honra, quem sabe às vezes chegamos aos 100, né? Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus, ao Senhor Jesus, que é o dono da vida, né? Ele que é o dono da vida. Também é característica por dois momentos. Quais são os dois momentos? O nascimento e a morte. Se não tem jeito, nesses dois momentos aí, chega. E esse tipo de jornada da vida, é a esse tipo de jornada da vida que Jesus se refere quando diz: o que é nascido da carne é carne, né? Por isso que ele disse que tem que nascer da água e do Espírito. Em João capítulo 3, versículo 6, que é nascido da carne é carne. Aí é B, vimos aqui a vida humana, vamos ver a vida com Cristo. Que é isso? Vida com Cristo. Vida com Cristo, a vida humana pode se tornar uma jornada maravilhosa, tá? Olha só, você que de repente ainda não tem Jesus, tem aceitado Jesus como seu Salvador, fica aí um convite aí para você. Olha só aqui a vida, a questão da vida com Cristo. A vida humana pode se tornar uma jornada maravilhosa
quando convidamos o Senhor Jesus para fazer parte dela. Aleluia. A vida humana, ela pode se tornar maravilhosa quando convidamos a Jesus, ao Senhor Jesus, para fazer parte dela. Presta atenção nisso aqui. Vou repetir, porque é muito importante aqui essa parte, comentar isso aqui. Vida com Cristo. A vida humana pode se tornar uma jornada maravilhosa quando convidamos o Senhor Jesus para fazer parte dela. Você tem convidado o Senhor Jesus para fazer parte da tua vida? Louvado seja o nome do Senhor. Você tem entregue seu coração para Jesus? Quem sabe você, às vezes até tem feito isso, mas tem desanimado, tem deixado, né? Os precalços da vida, as lutas, os problemas, tem feito você desanimar, tá? Mas quando estamos com Cristo, as coisas se tornam mais fáceis, as coisas maravilhosas, a jornada da nossa vida se torna maravilhosa. Então convida o Senhor Jesus para fazer parte da sua vida. Convida Ele, glória a Deus. Convida Ele para entrar no seu trabalho, convida Ele para entrar na sua vida, convida Ele para estar no teu casamento, convida Ele para estar contigo em todos os momentos, né? Convida, tá? Para Ele fazer parte da sua vida diária. Glória a Deus, que essa jornada fica maravilhosa e mais suave. E a primeira resposta está aí, ó. A nova vida com Cristo é o começo de uma nova história de felicidade verdadeira e de plenitude no Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 2. A nova vida com Cristo é o começo de uma nova história de felicidade verdadeira e de plenitude no Espírito Santo. No Espírito. Nessa vida há novos propósitos, né? Nessa vida aí há novos propósitos, novos pensamentos e novas esperanças. Quais são os novos propósitos, os novos pensamentos, as novas esperanças? Está em Romanos capítulo 12, versículo 2, né? Que é a transformação. Jesus é aquele que transforma a nossa vida. É um dos propósitos, é a transformação, tá? É a transformação. Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 12, versículo 2, assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação, tá? Tem que ser transformado e tem que ser nova criatura. Afinal, nos tornamos um filho de Deus, esse tipo de jornada de vida que nosso Senhor se refere quando diz: o que é nascido do Espírito é Espírito, tá? Ser filho de Deus. Quando não aceitamos Jesus, quando não temos Jesus em nossa vida, né? Não aceitamos, porque Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, nós somos apenas criaturas de Deus, somos criados por Deus, tá? Isso é a Bíblia, a palavra de Deus que nos afirma isso, tá? É a Bíblia Sagrada que nos afirma isso. Quando não aceitamos Jesus como nosso Salvador, tá? Somos criaturas. E para se tornar filho de Deus, tá? Somos criaturas de Deus. Não aceitamos Jesus como nosso Salvador, somos criaturas de Deus, somos criados por Deus, todos somos criados por Deus. E para nos tornarmos verdadeiramente filhos de Deus, precisamos fazer isso aqui, ó. Aceitar Jesus como nosso Salvador. Ó. Nos tornamos um filho de Deus, um filho de Deus, tá? Nós aceitamos Jesus.
e largamos o pecado. Esse tipo de jornada de vida, é esse tipo de jornada de vida que nosso Senhor se refere quando diz: o que é nascido do Espírito é Espírito. Não é nascido da carne é carne, essa matéria que nós vivemos, tá? Quando aceitamos Jesus, agora temos que batalhar para vivermos no Espírito de Deus, em obediência a Deus, em obediência à palavra de Deus, em obediência a Jesus Cristo, porque nos tornamos filhos de Deus, tá? Aceitamos a Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Por isso que ele diz aqui: o que é nascido do Espírito é Espírito. Então está aí, para nós aí, tá? Mais ou menos explicado e falado a respeito do primeiro ponto. Nesse primeiro ponto tem letra A, que vai falar da vida humana, e letra B, que vai falar da vida com Cristo. Aí tem o segundo ponto, que vai falar os 3 companheiros da nossa caminhada, né? 3 companheiros da nossa caminhada, da caminhada da igreja ou da caminhada do cristão, né? São quem? Quem são os 3 companheiros? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esses são os companheiros da nossa caminhada. Então vamos ver o Pai. Quando recebemos Jesus Cristo como Salvador, Deus passa a ser o quê? O nosso Pai. Tá? Agora não somos mais criaturas. Agora temos um Pai que é Deus. Quando recebemos Jesus como nosso Salvador. Está em Efésios capítulo 1, versículo 3 e 6. Tá? Quando recebemos Jesus como nosso Salvador, tá? Somos cuidados, instruídos e fortalecidos por Ele. Por quem? Pelo próprio Deus, né? O Pai, Ele cuida, Ele instrui e Ele dá força, né, aos seus filhos, tá? Esse é o Pai, é o nosso Deus. Temos um relacionamento de Pai, tá? Então, nosso Deus, Ele quer ter com aqueles que o aceitam como Salvador, um relacionamento de pai e filho, tá? Pai e filho. Além de pai, temos também o seu filho, tá? Com aquele que nos concede a vitória contra o pecado e toda sorte de males. Filho, né? Quem é o filho? Pai, eu falei que nossos companheiros é o pai, o filho. Esse filho aqui é Jesus Cristo, tá? Temos também o seu filho, como aquele que nos concede a vitória contra o pecado e toda sorte de males. Jesus é que nos concede a vitória contra o pecado e todo o mal. É Jesus Cristo. Está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. E por nos amar, nos concedeu a sua vida. João 3,16, é o textual da Bíblia, né? Vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o grande amor de Deus, tá? E enviou seu Filho, Jesus Cristo, para nos restaurar, para nos reedificar, tá? Para nos dar o direito de sermos chamados de filhos, né? E nos conduz em segurança para o seu reino celestial. Jesus é o que nos conduz com segurança para o seu reino celestial. Finalmente, temos agora o terceiro membro da Trindade, tá? Então agora vai entrar, vamos falar falando do Pai, falando do Filho, tá? Agora vamos falar do terceiro membro da Trindade. Quem é esse terceiro membro? É o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é nosso auxiliador.
O Espírito Santo é nosso consolador, tá? Ele nos auxilia diante de Deus e é Ele que nos consola diante de Deus. Está em João capítulo 14, versículo 26. Quando você abre a palavra de Deus, lá em João capítulo 14, né, o Evangelho de João capítulo 14, a partir do versículo 26, Jesus, a partir do versículo 1, Jesus está conversando com os discípulos, está confortando os discípulos, porque já estava chegando o momento de Jesus voltar ao seu lugar de origem, né? Ele diz: então se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, né? Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar lugar. E aqui no versículo 26, ele vai dizer a necessidade dele subir, dele voltar ao Pai, para que o Consolador venha, né? E é esse que está conosco, e é esse que está na sua igreja, né? É esse que se manifesta aqui em meio ao seu povo, em meio à sua igreja, com consolo, com conforto, tá? Com ânimo, tá? Nos auxilia nas nossas lutas, nas nossas fraquezas, nas nossas dores, né? É aquele que nos auxilia, tá? E pelo intermédio do Espírito Santo, e é por intermédio do Espírito Santo que Deus opera o milagre do novo nascimento, né? É por intermédio do Espírito Santo que Deus transforma, tá, a natureza caída e nos torna legítimos filhos, tá? O homem caído, o homem pecador, tá? É o Espírito Santo que trabalha na vida dele e torna ele um legítimo filho de Deus. Hoje quem faz essa obra é o Espírito Santo, tá? É uma responsabilidade da igreja, é um dever da igreja, é uma ordem, tá? O nosso mestre, que é Jesus Cristo, né? E de pregar o Evangelho a toda criatura, e pregar, né? E de fazer discípulos em todas as nações, tá? Ensinando-as e batizando, né? Batizando e ensinando. Então, continuando aqui, é o Espírito Santo, ele nos torna legítimos filhos, né? De Deus. Tudo isso aí que nós estudamos, tá? Significa nascer do Espírito ou um novo nascimento. Há uma necessidade de nascer de novo, largar o velho homem e nascer, né? Tudo, né? Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, descemos as águas batismais, nos batizados nas águas, como Jesus foi batizado, né? Tudo ficou para trás. Aquele velho homem, aquela velha natureza foi sepultada com Cristo, né? E agora nós temos que trabalhar para tudo se fazer novo, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz: as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo, tá? Então passamos aí o primeiro texto, falando aí dessas maravilhas, para você ver quanto a lição desse trimestre ela está boa, está gostosa, está nos proporcionando bênção. Vai ser maravilhoso esse trimestre. Então vamos aqui, passando já para o segundo texto, vai falar acerca do novo nascimento. Vai falar acerca do novo nascimento, segundo texto aqui. O novo nascimento é o primeiro ponto, vai falar mas é uma pergunta: por que precisamos do novo nascimento? Por quê? Para quê? Sempre tem os porquês, né? Por que precisamos do novo nascimento? E o segundo ponto fala assim: a religião
não faz nascer de novo. Não é a religião que faz nascer de novo. E o terceiro ponto, segundo o texto, vai falar do novo nascimento e seu processo. O processo do novo nascimento. Vamos aqui o novo nascimento, falando aqui o porquê precisamos do novo nascimento. Aí diz aqui, ó, no início do diálogo entre Jesus e Nicodemos, o termo homem se destaca. Esse substantivo masculino do grego antropos, que significa homem, tem um uso genérico no texto, e por isso seu sentido inclui todos os seres humanos. João capítulo 3 e verso 4. Assim, o Senhor Jesus afirmou que Nicodemos precisava nascer de novo. Um novo nascimento vindo diretamente do céu. Como homem, ele estava na condição caída de todos os seres humanos, porque todos pecaram, né? Então, quando o homem desobedeceu, né, a ordem de Deus lá no Jardim do Éden, né, o homem caiu, né, no pecado, se distanciou de Deus, tá? Um novo nascimento vindo diretamente do céu. Como homem, ele estava na condição caída, tá? O homem caiu lá no Éden, né? No capítulo 3 de Gênesis a gente vê isso, tá? Porque, e aqui o apóstolo Paulo, na igreja de Roma, capítulo 3, verso 23, Romanos, ele vai dizer, porque todos pecaram, né? Todos nós somos pecadores, né? E ficaram destituídos da glória de Deus. Foram destituídos. Aí a necessidade, por isso a necessidade do novo nascimento, porque o pecado, o que ele fez com o homem? O que o pecado fez com o homem? Ele destruiu o homem, tirou o homem, tá? O foco da salvação, né? Ele destituiu o homem da glória de Deus. O homem deixou de contemplar, de ver a glória de Deus quando desobedeceu e pecou. O homem sem Deus jamais verá a glória de Deus. Então, há uma necessidade do novo nascimento para que ele possa realmente obter, né? E, né, ser reedificado, né, da glória de Deus, receber a glória de Deus novamente. E Jesus, o Filho de Deus, ele nos deu esse direito, tá? Por isso que perdemos. Então, o pecado fez, antes do novo nascimento, o pecado fez a gente perder o direito de filho. Foi o que o pecado fez, né? Aí perdeu o direito de filho e ficou sendo criatura de Deus. Isso foi o pecado que fez isso, né? Mas Jesus, ele veio nos restituir, tá? E fazer-nos a tornar filho de Deus novamente. Nesse sentido, continuando aqui depois da referência, nesse sentido, todo ser humano precisa passar pelo processo da regeneração, tem que se regenerar, experimentar uma ação divina no interior, ou seja, nascer de novo, tá? Então tem que se regenerar, tem que deixar o pecado, que nos afasta de Deus, o pecado que nos destrói, né, da glória de Deus, tá? E precisamos deixar, nos tornarmos filhos de Deus através da aceitação do seu Filho, Jesus Cristo, porque o pecado tirou do homem esse direito, tá? O homem deixou de ser filho quando pecou, quando errou, quando se afastou de Deus, ficou somente sendo natureza. Mas Jesus, ele veio trazer essa regeneração, trazer esse direito ao homem novamente. Foi para isso que Cristo morreu na cruz do Calvário. E para isso acontecer, há uma necessidade
do novo nascimento. A religião não vai nascer de novo, religião jamais. Tá? Nicodemos era um príncipe de judeus. A inclusão do termo fariseu no relato evidencia que era um homem bem enraizado na religião judaica. Ele conhecia profundamente Deus, segundo a tradição monoteísta do judaísmo, o ensino da lei dos profetas e a história de seu povo. Mas ao que se nota, sua tradição não oferecia o que sua alma precisava. Por isso Nicodemos foi ao encontro de Cristo, identificando nele o real poder de Deus. Tá? Conforme podemos comprovar dessas suas palavras, foi o que Nicodemos disse para o Mestre, disse para Jesus: ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes. Está no versículo 2 da nossa lição, nosso texto básico. Conhecendo bem o coração desse príncipe dos judeus, Jesus foi direto ao ponto, tá? No versículo 3. Tá? Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Para ver o reino de Deus, tem que nascer de novo. Portanto, a nova vida que Nicodemos precisava só seria encontrada diretamente na ação poderosa do Espírito Santo. Tá? Só o Espírito Santo é que pode nos regenerar, só o Espírito Santo é que pode mudar a vida do homem, a vida do ser humano. Tá? Então vemos aí a religião, e a religião não faz nascer de novo. Nicodemos era um homem religioso, conhecia a religião judaica, nem tanto tinha necessidade do novo nascimento. E foi se encontrar com Jesus para saber dessas coisas. O novo nascimento e seu processo, o terceiro ponto do segundo texto, é a expressão de novo, que significa do céu, mostra que a nova vida com Cristo, isto é, a vida eterna gerada por intermédio da palavra, vem de cima de Deus e de mais ninguém. É a palavra que gera em nós, tá? Esse desejo pelo novo nascimento. Para explicar esse processo de nascer de novo, nosso Senhor fez uso de dois termos. Quais são os dois termos? Água e Espírito. Com a água, de acordo com o contexto do Evangelho de João, podemos se referir à antiga lei e simbolicamente ao seu sentido. Tá? Ora, nosso Senhor cumpriu a lei. Está em Mateus capítulo 5, versículo 17. De modo que, ao falar da velha ordem, a representação da água era assegurada, mas por intermédio da nova ordem, a nova aliança, por meio obra do Espírito Santo, a água iria jorrar para a vida eterna. Quando ele teve um encontro com aquela samaritana, pediu água a ela, ela disse que fosse era fundo, ele não tinha como tirar água, mas se beber da água dela, nunca mais terá sede. E ela bebeu e realmente a água espiritual. Com o Espírito Santo, com o Espírito, nosso Senhor faz o uso analógico do vento, do grego pneu, Espírito vento. Ninguém pode vê-lo nascer, nem para onde vai, mas pode senti-lo semelhantemente à vida
com Cristo se inicia pela regeneração. É ser nascido, tá? Com obra do Espírito Santo que transforma pessoas pela fé em Cristo. Esse processo é um milagre do alto, um mistério da fé. Tá? Então é um processo, novo nascimento, início da caminhada, é tudo um processo que é gerado através da fé. Tá? Então nós vimos aí já o nosso segundo texto, já, tá? E falando aqui, primeiro ponto por que precisamos do novo nascimento, qual a necessidade do novo nascimento. O novo nascimento a religião não faz nascer de novo. O novo nascimento e seu processo, né? E agora nós vamos entrar aqui já para o terceiro ponto, que vai falar acerca, já fechando aqui a nossa primeira lição desse trimestre, vai falar aqui acerca do Novo Testamento e a caminhada da fé do cristão. O Novo Testamento, o segundo ponto vai falar do tema principal do Novo Testamento. São 2 pontos aqui, tá? Então, no Novo Testamento, o que é o Novo Testamento? O conceito de Novo Testamento, como escritura, é um processo gradual na vida da igreja. No início, ele não era visto pela igreja como um livro, mas como uma unidade que fazia a diferença entre a antiga aliança, a lei, e a nova aliança, o Evangelho. Com o cumprimento pleno em Cristo, Gálatas capítulo 4, verso 4, esse entendimento deriva das raízes bíblicas, 2 Coríntios capítulo 3 e verso 6. Nesse contexto, a palavra aliança ganha relevância, traduzida pela Septuaginta, da palavra grega, diatek. De acordo com Jeremias 31, ela tem o sentido de ordenação, dispensação e economia da salvação. Do latim o termo testemunho, testamento, traz essa mesma força descritiva do termo diatek. Assim, do ponto de vista canônico, o Antigo e o Novo Testamento formam as Escrituras Sagradas. Do cristão, tá? Nós temos o Antigo e o Novo Testamento na nossa Bíblia, tá? 39 livros no Velho Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Formam 166 livros. O tema principal do Novo Testamento. Qual é o tema principal aqui do Novo Testamento? O tema central do Novo Testamento é a pessoa de Jesus Cristo, né? Que é o Filho de Deus. Esse é o tema central do Novo Testamento. Há diversos personagens apresentados nesse documento sagrado, mas todos ganham relevância apenas quando estão relacionados à sombra de nosso Senhor. Tudo se volta para a pessoa de Cristo, posto que seu ministério tem uma ênfase salvífica, cujo interesse maior é o de reconciliar o mundo com Deus. Em Mateus capítulo 1, versículo 21 e 23, João capítulo 1, verso 14, e 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Aí vemos aqui o terceiro ponto para encerrar esse terceiro texto,
fala da importância do Novo Testamento. Vimos o tema principal, que é Jesus Cristo. Vamos falar agora da importância, tá, do Novo Testamento na caminhada do cristão. O Antigo Testamento tem grande importância para o povo de Deus. O Senhor Jesus o dividiu evidenciando 3 categorias que apontavam para a sua pessoa: lei, profeta e escrito. Lucas capítulo 24, verso 44. Contudo, o cristão deve começar sua jornada de fé pelo Novo Testamento. Este documento sagrado reflete o desenvolvimento da revelação divina, envolvendo a vida e o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual se desdobra todo o plano arquitetado por Deus a respeito da nossa salvação. No Antigo Testamento temos a promessa, no Novo seu cumprimento, né? Deus capítulo 1 e 2. Nesse testamento temos a consumação do plano do Pai em Jesus, para que o ser humano fosse reconciliado com Ele e iniciasse uma nova jornada de fé. Está em 2 Coríntios capítulo 3 e o versículo 9. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Então vimos aqui esses 3 pontos aí do terceiro texto. Vamos concluir aqui para a gente estar assim, fazendo o encerramento em nome de Jesus. Vamos fazer aqui o encerramento. A jornada com Cristo, com a conclusão. A jornada com Cristo, tá? Vou fazer aqui a nossa conclusão. A jornada com Cristo tem início com o novo nascimento. Ela se estende por meio de uma longa peregrinação espiritual até o relacionamento perfeito com Jesus. Mateus capítulo 16, versículo 24. Nessa peregrinação, os que começaram a nova vida com Cristo podem contar com a presença do Pai, a presença do Filho e a presença do Espírito Santo. Tá? Você começou essa peregrinação, você começou essa caminhada, você pode contar. Tá? Deus está presente, Jesus está presente e o Espírito Santo. Assim, seremos guiados pela palavra do Novo Testamento, que trata da vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, em quem a nossa fé está fundamentada. A nossa fé está fundamentada. Jesus, nós aprendemos que Jesus é o fundamento da igreja, tá? É a pedra que os edificadores rejeitaram. Jesus disse que as portas do inferno jamais iriam prevalecer contra a igreja de Deus, porque estava edificada sobre ele, que é a pedra fundamental. Então não precisa você temer a nada. Você tem aceitado Jesus como teu Salvador, você que serve a Deus com alegria, não precisa temer nada, porque você está edificado sobre a rocha, que é Cristo. Cristo é a pedra fundamental do seu povo, é a que o comentarista deixa para nós, né? Finalmente, no final aqui, ele diz que a morte e ressurreição do Senhor Jesus, é na morte e na ressurreição do Senhor Jesus que a nossa fé está fundamentada. Deus abençoe a sua vida, tenha uma boa aula. Eu, como professor da escola dominical, ele tem muito mais coisas para passar para vocês, tá? Então não percam essa primeira aula de domingo, que vai falar sobre a nossa carreira que está proposta, a nossa caminhada, a caminhada da igreja. Eu até digo que é continuação das nossas lições anteriores, que falou sobre a igreja, a existência da igreja.
quero fazer uma oração, entregando a sua vida na mão do Senhor. Pai Santo, Pai Celestial, muito obrigado, Deus, pela vida de cada um aluno, Senhor, de cada um que estão participando dessa aula, deste vídeo, cada um professor de escola dominical, cada uma aula, Senhor da glória, cada um aluno, Senhor, em todas as nossas igrejas, o Senhor possa estar presente, o Senhor possa falar aos corações dos nossos alunos, ó Pai, através destas lições que se iniciam, Senhor. Fala conosco. Meu Deus, abençoa, Pai, os meus 58 inscritos, Pai, no meu canal. Também me ajuda, que participam desta aula, que o Senhor possa estar cobrindo os teus filhos com tuas mãos poderosas, com teu sangue, e que a chuva seródia possa ser derramada, Deus, sobre a vida de cada um, Senhor, dos teus servos, nesta noite, nesse dia, ó Deus, ou nesta manhã, neste momento em que os teus servos estão assistindo este vídeo, que o Senhor possa estar com as tuas mãos estendidas sobre cada um, Senhor. É o que eu te peço nesta hora, agradecido em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor Jesus, tá? Pedir perdão aí que eu estou um pouco assim, gripado, estou espirrando um pouco, mas né, não posso deixar nunca de fazer a obra de Deus. Se vocês orem pelo presbítero Márcio, tá bom? Orem por mim, tá? Eu tenho orado por vocês que fazem parte deste meu canal. Todas as vezes que estou orando, eu estou lembrando de todos vocês, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e tenham uma boa aula domingo, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.